Boa noite a você de casa, boa noite a você que nos assiste pela internet, pelo canal 4 da NET, TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Gente, hoje, a Júlia ela tá rindo porque assim, normalmente eu não lembro de falar isso, hoje eu lembrei, Júlia. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Mais um Você Tem Fome de Quê? Discutindo hoje a mobilidade urbana e a saúde. E para discutir esse tema, nós contamos com Lino Fernando Bragança Pérez, arquiteto, doutor em urbanismo, professor associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina e do programa de pós-graduação, né? Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade. Boa noite, Lino. Dr. Thales de Carvalho, médico cardiologista, professor da UDESC e pesquisador da área de ciências e saúde do esporte, né? Thales tem um vasto currículo, depois ele pode também colocar para a gente as áreas de atuação dele, né? Boa noite também. Então, lembrando que esse programa ele conta com o apoio do Sindpreves, do Sindasp e do Sinergia. Também contém uma grama do Shopping Beira-Mar, a Coach do Beira-Mari e Iguatemi e o Salão Levisage. Muito obrigado aos nossos apoiadores. Continuem aí acreditando na proposta do programa, um programa que visa discutir a saúde nas suas várias dimensões e como mobilidade urbana interfere diretamente na questão física, mental, enfim, das pessoas em geral, é um tema de extrema relevância para a gente tratar aqui hoje. Então, nossos convidados, como é que... Eu li uma matéria dizendo que Florianópolis tem uma das piores mobilidades urbanas do mundo. Isso é verdade, Lino? Como é que você vê a mobilidade de Florianópolis? Boa noite, então eu agradeço aí o convite, né, oferecido para poder ajudar aí um pouco a refletir a nossa cidade em particular, né, e outras situações também aqui no mundo, né. Esse dado aí foi um professor de Brasília. Isso, esteve pesquisando aí, ele realizou uma pesquisa no Brasil, e ele houve um Valério Medeiros, um mal entendido, porque ele não falou que é pior a mobilidade, ele falou que a estrutura viária, né, de acessibilidade da estrutura viária, ela é muito impermeável, porque, né, a gente pode explicar isso, é uma estrutura muito esparsa, muitas montanhas, uma estrutura viária que não foi atualizada ao longo dos anos, que certos trechos têm idade de mais de 100 anos, outros são de 150 anos, outros têm idade de 40 anos. Então a cidade está envelhecida para a velocidade de transporte, principalmente de automóvel, né? E ritmo então das pessoas. Exato. Então, vamos supor, você não tem uma cidade de rede. Ela é muito, você tem que ir no centro, para ir do continente, vai ter que ir no centro para depois ir para lá. Então você tem um deslocamento, às vezes está muito perto, está tão longe. Então você vai de Coqueiros em direção ao Jardim Atlântico, não tem transporte. Então, entendeu? E às vezes está perto, então tem que fazer uma volta muito grande. Então essa falta de permeabilidade da malha, que é os piores do país, que ele está dizendo. Agora, outra questão é o sistema de transporte em si. Aí não dá para dizer que acho que tem que fazer uma pesquisa melhor, e depende dos indicadores, para dizer qual é a cidade que tem pior situação. Isso é relativo. Mas eu posso dizer que Florianópolis está muito perto das cidades que têm os maiores problemas urbanos. Por exemplo, temos alguns trechos, no caso, sexta-feira, que todo mundo já sabe, final de tarde, e agora já começa o dia de semana, e alguns trechos, como a Trindade, por exemplo, que tem um nível de engarrafamento tão grande, sim, que parece que nós estamos em trechos de São Paulo. Só que tem uma diferença. São Paulo são mais de 15 milhões de habitantes. Então, temos relativos, e aqui são 420 mil habitantes. Então, é desproporcional. Se você pega per capita, ontem eu demorei saindo do Beira-Mar até o SIC 45 minutos. Por isso, então, exatamente, então, o tamanho da população, o tempo que se leva de mobilidade, eles têm alguns trechos pior que São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo. Então, per capita, proporcionalmente, embora uma cidade esteja numa ilha, aí tem o aspecto ideológico e que está na manipulação de propaganda, que é a ilha da magia, né? Nós temos a sensação de não estarmos numa ilha, entendeu? Quer dizer, aí vem o problema sério de saúde, da área médica, o estresse, que temos em alguns momentos, temos estresse como se fosse um paulista.
E o que se atribui isso, Lino? Assim, o que se atribui exatamente? Porque assim, esse contexto ele não ele é mais recente, né? Nos últimos anos que a gente vem sentindo mais essa dificuldade de trafegar em Florianópolis. Sim. Ao que exatamente se atribui? Aumentou a população? Não, existe uma falta de planejamento, em geral, né? Em várias áreas aqui em Florianópolis uma coisa, gritante isso. Todas as áreas de pesquisa na área urbana, pelo menos, constatam uma falta de planejamento a curto, médio e longo prazo. Né? Há uma descontinuidade nas administrações. Isso, por exemplo, Curitiba, né, por exemplo, Lerner, embora a peculiaridade de ser governo militar, né, tinha mais facilidade de colocar aquelas medidas, né, de cima para baixo, não foi o prefeito eleito. Sim, sim. Mas há uma continuidade administrativa, uma visão estratégica. Aqui nunca houve, mesmo os planos diretores, uma visão estratégica a longo prazo e como fazer isso. Então, isso é um problema. O segundo problema é a estrutura das forças econômicas na ilha, estão muito ligadas ao setor da terra. Especulam uma parte com o setor da terra, da terra urbana. Né? São setores de hotéis, donos de oligarcas, donos de terra, estão ligados inclusive à classe política, né? Tem uma associação. Então, portanto, não tem o setor industrial, por exemplo, como tem Porto Alegre e Curitiba, que interessa o planejamento porque tem que fluir as mercadorias das indústrias. Então, eles interessam o planejamento desse setor industrial. Aqui não tem setor industrial forte, está forte, São José. Então, aqui os governantes, a gente faz uma pesquisa, coincidem com os que são mesmo, que também ganham com a terra. Então, não interessa o planejamento, porque eles ganham com o setor privado da terra. Terceiro, houve uma explosão também, certo, da indústria automobilística, que esse modelo está colocado, que aqui, por ser uma cidade muito complicada, como a ilha, uma ponte, tem poucas saídas, né? E o sistema que tem a maior parte de preservação, muitos acidentes geográficos, como encostas, mangues, dunas, enfim, é muito delicado. Então, você tem poucas áreas para expansão. Essa explosão, e aí, quarto, que é o mais importante, que eu tenho sempre acusado disso, é que a capital, ela concentra. Os maiores equipamentos do Estado estão concentrados, a capital na ilha. Se você pega, a ilha está na ponta do Estado. E dentro do município, está tudo dentro da ilha. Todas as ESCs, ASCs, as grandes estatais, estão dentro da ilha. E as políticas governamentais, tanto do governo do Estado como das prefeituras, estimulam a concentração de investimentos para dentro da ilha. Então, realmente não há nem sistema de transporte que consiga resolver esse problema. Então, até a concentração de investimentos públicos e privados é muito constante na ilha. Então, é óbvio que a mobilidade não tem como resolver o problema de mobilidade. Então, de imediato, qual é a conclusão que eu estou dizendo? É uma inversão da matriz de investimentos para fora da ilha. Tem que haver uma redistribuição. Então, esse para mim, eu digo que é a principal causa dos problemas da concentração excessiva dentro da ilha, todos os investimentos. Uma das alternativas... São 4, pelo menos, explicações. Uma das alternativas seria, então, concentrar todo esse fluxo para fora da ilha. Não digo todo, peraí. Sim, parte. Uma redistribuição dos investimentos. E também que tipo de investimento? Porque o que está acontecendo na ilha, a ilha está ficando uma espécie transatlântico sofisticadíssimo. E isso as elites locais já dizem claramente. Como é que seria isso? Na prática, como é que seria possível isso? Não, peraí, só uma primeira. É que a concentração não é qualquer investimento, são investimentos de alta renda, certo? O turismo não é qualquer turismo, é o turismo de alta renda. Então está havendo um processo seletivo, né? O direito internacional é uma ponta só, tem muito mais que isso. Então já uma determinação de turismo de classe média, baixa, para não entrar na ilha. Não interessa esse tipo de investimento. Então, quem vem para cá, uma pessoa vem com uma família, ela vem com 2, 3 carros. Sim. Aí, modelo náutico. De preferência, entra cheio de marinas. Então, o cara vem com um barco, entendeu? E o barco vem um carro. Então, uma pessoa, ela tem o carro ocupa muita área territorial, e aquela família vem para cá, alto investimento, arrasta consigo vários equipamentos de alta sofisticação. E mais 3, 4 famílias de baixa renda, então arrasta junto, né? Então, esse modelo é insustentável. Ele já está no esgotamento. Né? E por último, o quinto, que é o mais importante, o modelo, não é só o caso de Florianópolis, é um modelo baseado no automóvel, na indústria fóssil e do carro. O carro ele ocupa mais de 10 vezes uma área de um ônibus. Nós temos um investimento total da frota toda, 2% da toda a frota de veículos são transporte público. Mais 60% são de carros. Ainda então, tem a cultura muito forte ainda de utilização do veículo. Então, se desestimular o uso do veículo de automotor individual e estimular o transporte coletivo. Isso não tem como, é impossível, é insustentável isso em qualquer cidade brasileira. Bom, é só temo que se a China já está entrando no circuito mundial da acumulação, do enriquecimento,
Se a China agora, com classe média, começar e vai na direção de caminhão chinês com peça de carro, bom, eu acho que aí explode o planeta. Já está nessa direção, então não tem mais saída. Antes de a gente entrar em mais problemas decorrentes disso, eu queria ouvir um pouco o Thales, falando, enfim, qual o efeito disso, né, dessa condição, né, de mobilidade das pessoas na saúde delas. Assim. Bem, para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é uma questão de bem-estar físico, mental e social. Sim. O primeiro aspecto é esse. Tem que encarar a saúde como uma questão ampla. Um dos aspectos que mais influi, prejudica a saúde, é a falta de atividade física, é a dificuldade da pessoa se movimentar usando o seu próprio corpo, né, usando equipamentos que sejam movimentados. Ainda nós brincávamos aqui fora, né, Thales? Exatamente. O Lino chegou um pouquinho atrasado porque ficou preso no trânsito, né? Thales veio andando. Se bem que eu vim mais de perto também, né? Não estava tão longe. Mas o fato é o seguinte, o sedentarismo hoje a gente pode considerar como o fator que mais mata no mundo. Se a gente pensar no principal fator de risco em termos populacionais, a gente pensa no sedentarismo. E que causa não somente doenças cardiovasculares conhecidas como a doença coronariana, que causa infarto, são 400 mil casos de infarto por ano no Brasil, que exige muito recurso para o tratamento, são mais de 100 mil procedimentos intervencionistas, entenda-se como cirurgia de revascularização, angioplastias, a cada ano no Brasil, mas também ciência cardíaca, hipertensão arterial. 20% da população adulta tem pressão alta, hipertensa, seja por um certo período, eventualmente, seja já permanentemente. Existe também a questão das doenças vasculares periféricas, varizes, doença arterial periférica, etc. Mas também problemas metabólicos, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, câncer. Todos esses fatores estão relacionados com a atividade física, ou seja, o exercício físico é um fator de proteção. Eu uso, por exemplo, há muito tempo, sou médico formado há 40 anos e já, pelo menos, mais da metade do meu tempo de médico, eu aplico principalmente ao uso terapêutico, ou seja, ao tratamento por recursos que a gente chama não farmacológicos. Embora eu seja um médico que também use recursos farmacológicos e também pense em algumas situações de cirurgia, etc., mas o ponto principal na minha proposta, não estou falando de prevenção, de tratamento dessas doenças da civilização, entenda-se como essas doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, pode-se pensar também em depressão, ansiedade, etc., tem no exercício físico um ponto forte, um carro-chefe, junto com modificações de alimentação, junto com estratégias para remoção de hábitos nocivos como tabagismo, etc., etc. Então o exercício físico é um potente fator de proteção, de tratamento, de hipertensão, de doença, de aterosclerose, doença coronariana, do diabetes, tipo 2 principalmente, da obesidade, etc. E por outro lado, o sedentarismo pode ser considerado o principal vilão do mundo em termos de saúde pública. Obviamente, as questões são intimamente relacionadas com a mobilidade urbana. Uma cidade como Florianópolis dificulta muito a mobilidade, enfim, espontânea das pessoas, né? E uma cidade com um apelo tão interessante de natureza. As pessoas dependem dos veículos automotores. Quando tentam usar o transporte urbano, fica complicado. Quem tem pressa, como o Lino falou, o sujeito para ir de Coqueiros para o Jardim Atlântico, ele tem que vir até o centro da cidade para depois voltar, pega engarrafamento na ponte, pega engarrafamento na volta da ponte e por aí vai. Caminhando, né? Se fosse de bicicleta, ele chegaria muito mais rápido, mas por outro lado é complicado andar de bicicleta numa cidade como essa. Recentemente ainda morreu um aluno de medicina, atropelado, e 9 horas da manhã. Não tem alternativa para fazer essa travessia da ponte com segurança? Tem, né? eu mesmo, veja, é complicado, você vir por baixo da ponte, tem a questão da segurança. Sim. Quer dizer, em certas à horas noite, do dia, é proibitivo você passar sozinho, andando por ali, ou pedalando, é complicado. Mesmo de dia, em algumas, para as mulheres, por exemplo, eu não recomendo que passe por ali usando uma bicicleta ou a pé. E é o único acesso, né? Para as pessoas que estão nos assistindo de fora, que não têm ideia de como funciona Florianópolis, a ligação da ilha com o continente é através de uma ponte somente. E por baixo da ponte. Se for a pé ou se for de bicicleta, tem que passar por baixo da ponte e ao contrário do que
do que se faz. Não se faz tão bem assim, mas existe uma certa preocupação na preservação das vias públicas, até para que o carro transite por ali, pelo interesse econômico. Agora, não existe tanta preocupação em manter aquela via de acesso à ilha ou de acesso ao continente limpa, pelo menos. Muitas vezes passa por baixo da ponte e aquilo está deplorável, está sujo. Enfim, fechado. E gente... gente usando drogas ali embaixo, então é muito complicado. Então, quer dizer, em síntese é isso. Saúde é uma questão que depende nem tanto de medicamentos, de fármacos. Eu nunca vi uma cidade com tanta farmácia como tem Florianópolis. Tem muita farmácia, tem muito remédio. Numa circunstância dessa, o remédio, o tratamento acaba sendo paliativo. O tratamento verdadeiro, que eu costumo dizer, para esses males da civilização, que tem relação com a falta com déficit de atividade física, que tem relação com o excesso de estresse, que tem relação com uma alimentação equivocada, etc., obviamente, reside nas mudanças de hábito de vida. E como eu disse, eu considero o carro-chefe dessas mudanças a atividade física. E como um segundo ponto muito importante, que tem que andar sempre junto, é a questão da alimentação correta, saudável, que possibilite, inclusive, você se movimentar, né, de uma maneira mais adequada. Mas isso fica muito difícil numa cidade como Florianópolis. Eu mesmo já me locomovi muito a pé. Dou aula lá na Universidade do Estado de Santa Catarina, em Coqueiros, no Centro de Ciência da Saúde e do Esporte. E lá tem também o nosso programa de pós-graduação, tem Ciência e Movimento Humano, tem mestrado, doutorado. Então, pelo menos 2, 3 vezes por semana eu tenho que ir para lá. Antes eu ia tranquilamente correndo, voltava correndo. Hoje já está mais complicado, até por essa questão da segurança em algumas horas do dia, né? E agora, de bicicleta seria uma maneira até natural de se locomover em Florianópolis, tendo em vista, inclusive, o fato de ser uma ilha, de ter... Mas isso... E que é a realidade de muitas outras cidades, né, que tem essa estrutura que Florianópolis tem, enfim, por ser litorânea e ter um clima apropriado e tudo mais. Né? E a maneira mais interessante de ser ativo é ser ativo de uma maneira, enfim... assim, que eu diria natural, espontâneo, ou seja, o exercício físico, como acontece hoje em dia, é algo programado para compensar a falta de atividade no dia a dia. Não é isso? O sujeito, como passa o dia sentado, sai do emprego, continua sentado no carro e às vezes fica 1 hora, 2 horas sentado no carro. Já fez isso de manhã. Ele tem que, pelo menos meia hora por dia, fazer alguma coisa para desenferrujar. O que acaba sendo irônico, né? Porque se ele se locomovesse de bicicleta, se ele se locomovesse a pé, se ele usasse algo de transporte público, mas também caminhando, né? Como acontece em Paris, por exemplo, você chegando, já vai andando no metrô, sobe escada, desce escada, entra no metrô, quando chega em determinado trecho lá que ele desceu, ele pega uma bicicleta, que é pública, vai até o emprego, então é um misto de transporte público, no qual ele está sentado, enfim, conversando, etc. Ao mesmo tempo ele está andando a pé e frequentemente ele tem à sua disposição uma bicicleta para se movimentar. Obviamente o cara desse não precisa ir para uma academia. Sim, sim. É uma questão de hábito. Já fez naturalmente. Exatamente. A sociedade. Então nós vivemos uma sociedade moderna, contemporânea, supostamente moderna, mas que ou seja, não temos urbanidade, não é tudo isso. Paulino, uma questão importante. Fala do estresse também. Naturalmente, esse sujeito chega mais tranquilo no trabalho, cheio de endorfina, vem metabolizando adrenalina enquanto pedalava, enquanto andava, chega mais calmo em casa, tomar um banho legal e já conversar. É muito interessante essa questão de hábito e esse hábito de enclausuramento dentro do veículo e dentro da academia. Olha, só para encerrar essa primeira parte, tem uma questão que a medicina, ela já está bem situada quando ela ataca as causas dos problemas. Então, se ele tem pressão alta, eu não vou me contentar em dar um remédio para baixar a pressão, vou querer saber por que ele está hipertenso. Exatamente. Então, muda a alimentação, reduz o sal, aumenta o teor de frutas, verduras e legumes, põe para fazer exercício, com isso eu posso controlar a pressão. Né? Se ele fuma, é mais um motivo para deixar de fumar porque ele está com a pressão alta. Isso vale para diabetes, isso vale para doença aterosclerótica, etc. Essas são as causas do problema, dos problemas. Mas o mais interessante seria atacar as causas das causas. Claro. Por que tem tanta gente sedentária? Porque a pessoa não consegue naturalmente se movimentar, né? Espontaneamente ser ativo. Por que tem... Agora já tem menos gente fumando. Por quê? Porque pela a própria sociedade
criou dificuldades para que isso aconteça. Então cai a quantidade de fumantes, né? E por aí vai. Então, na realidade, nós temos que pensar nas cidades no sentido de evitar situações ou remover situações que favorecem os fatores de risco. Né? Acho que é bem interessante a gente até retornar nesse assunto da sequência, nesse assunto. Júlia está dizendo, fecha, Elisa, vamos fechar. Voltamos em seguida com Você Tem Fome de Quê? Com o professor Lino e com o Dr. Tales para dar sequência nessa discussão. Até já. Esse é o país da diversidade. Eu sou preta. Preta e afrodescendente. Eu sou indígena. Eu sou branca. Eu sou amarela. Eu sou parda. E você? Jornalista de verdade assume sua identidade. Procure o sindicato e atualize sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da FENAGE. Olá, estou aqui para mais uma dica de saúde e pilates. Vou demonstrar agora um exercício que facilita a nossa postura no dia a dia e também facilita nossos movimentos, que vai englobar o corpo inteiro, fortalecendo e alongando toda a musculatura. Se você nunca fez exercícios e está com a condição física um pouco mais iniciante, você vai iniciar nessa posição, inspirando, elevando os braços à lateral, mantendo os dois ombros bem distante das orelhas que estão apontando para o teto. Inspire profundamente, mantendo a casa da força, o powerhouse, bem contraído. Após encher bem os pulmões de ar com muita calma, faça uma rotação à direita e incline seu corpo para frente, expirando. Retorne, inspirando. Gire para a esquerda, inclinando o corpo para frente, expirando, mantendo a casa da força acionada. Inspire. Rotação com inclinação, expirando. Inspire e expire. Se a sua condição física for melhor e você tiver um alongamento melhor, você pode afastar suas pernas à lateral, alongando e repetindo o exercício. Inspira, expira. Repita umas 8 vezes, 4 para cada lado. E fique atento para as nossas próximas dicas. Apoio Academia Evolução, Avenida Hercílio Luz, 1209 Centro e TV Floripa.
Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. De volta com Você Tem Fome de Quê? Tratando hoje do tema Mobilidade Urbana e Saúde, com o professor Lino e com o Dr. Thales, cardiologista. Falávamos até há pouco da problemática que envolve, né, a mobilidade urbana de Florianópolis, falamos um pouco da questão dos efeitos disso na saúde, e agora vamos seguir falando desse assunto, até com uma pergunta de um telespectador. Antes, lembrando que esse programa conta com o apoio de Sindiprévios, Sinergia e Sindasp. Então, João Carlos do Estreito, acho que até foi tocado um pouco no assunto, mas ele é bem específico na questão dele. Uma alternativa de acesso à ilha, ao continente, são as passarelas embaixo da ponte. Há algumas semanas, o Ministério Público realizou vistoria e algumas melhorias foram realizadas nas passarelas. No entanto, não há como atravessar as vias que dão acesso à ponte e a Prefeitura já disse que não vai realizar nenhuma melhoria nesse sentido. Diante disso, que perspectiva podemos ter com transportes alternativos se todas as ações são pensadas para carros? Então, eu queria levantar essa questão. Vai lá. Exatamente, quer dizer, primeiro, eu acho que o transporte tem que ser, aqui o coletivo aqui é péssimo, né? Sistema integrado, chama desintegrado de transporte, na sua origem, na concepção, era até interessante. Mas ele ficou preso à ilha, sistema integrado de transporte, não pegou a parte continental. Né? E essa integração é um blefe. Então, a cidade, nós recuamos há 30 anos atrás. Nós voltamos nos anos 60, quando as distâncias eram muito grandes, você te levava tempo, levar o transporte, o que é um absurdo. O sistema que se propõe e aumentou os tempos. Né? Só em geramento de estresse. Então, eu só queria colocar como arquiteto, que é na parte dos fatores ambientais, né? No caso do médico, acho que pelo menos isso é fundamental na cidade. Então, nesse caso, o transporte público é fundamental, mas não basta transporte público de qualidade se a distribuição das atividades humanas estão periféricas. Os trabalhadores que mantêm a cidade, por exemplo, a maioria estão morando cada vez mais no modelo, na periferia, a parte continental, porque aqui está ficando caro. Então, eles estão morando em Palhoça, a periferia da periferia. Estão no Biguaçu, para vir trabalhar aqui no centro. Bom, então já falei, tem que inverter os grandes atividades, os equipamentos sair daqui. O aeroporto internacional devia ser na área continental, na zona epicêntrica, que seria Tijucas, por exemplo, entre vários outros equipamentos. Nelly, uma questão importante é essa que você falou. É a moradia próximo do ambiente de trabalho. Não então, tem cabimento. Esse é o problema. Então, não pode gastar 2, 3 horas por então dia, mesmo... claro, é óbvio que eu tenho... Isso é a primeira coisa, fazer um processo de aproximação das atividades. Isso aí é um problema dramático de como fazer isso. Porque a terra custa caro. Então, há uma dissociação, um absurdo. Os que mantêm a cidade são os trabalhadores, eles estão fora do local, distante, por quê? Porque não podem pagar. Então, fica longe. Isso é um modelo periférico, a gente chama, leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Porque essa terra está sendo os tempos igual a São Paulo, Rio. Pô, mas isso é coisa do Rio, São Paulo. Agora estão ficando também 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Bom, mesmo que mexa nisso aí sim combinar o transporte de massa, de qualidade e rápido, né? Que o sistema, não dá para ficar o sistema só de transporte do BRT, que é o sistema segregado, mas que na ilha é complicado aplicar, porque o vice-prefeito quer aplicar isso, de certa forma a tese pode ser boa, mas tem um sistema integrado. É difícil fazer o sistema segregado, só fizemos tudo primeiro. Mas mesmo que seja o Bus Rapid, igual em Curitiba, que é corredor segregado, ele tem que ter sistema de ligação intermodal. Então, cara, ele tem bolsão de estacionamento, ele ficar fora, por exemplo, o cara vem de Santo Amaro, tem um bolsão de estacionamento lá, ele deixa o carro, pega o transporte rápido para chegar aqui. Embora o paradoxo está, tem que vir grande distância para chegar aqui, certo? Não vir para cá, né? Bom, mas mesmo que venha para cá, ele tem que ser rápido, então ele deixa o carro lá.
Se for transporte marítimo, nós estamos num absurdo, nós estamos, parece que estamos numa ilha. Então, o transporte marítimo, o cara chega e tem, por exemplo, ninguém acredita que nós não temos transporte marítimo. Nós estamos numa ilha. Você não pode sair da ilha para coqueiros de barco, né? Exatamente. Então, nós temos um sistema absurdo. Nós estamos numa ilha, nós estamos 50 anos atrasados. Então, tem que ser transporte. O Ronelli lá em Palhoça, com todos os problemas tem, mas ele tem uma iniciativa, pelo menos, louvável, de partir pegando o sistema de Porto Alegre do Guaíba. Então, o cara chega, tem um bolsão, ele conecta com o barco, ou pega, deixa a bicicleta aqui, o bicicletário, o micro-ônibus, pega o ônibus de massa, sai, ele deixa o carro lá fora. Os carros não podem entrar na ilha, a maioria está entrando. Tem exemplos disso, né? Sydney, na Austrália, por exemplo, exatamente assim. Tem um sistema de barcas integrado com o metrô. Então, mesmo uma passagem. Então você saía de um barco lá, sei lá de onde, lá de Biguaçu, sei lá de onde, e vem em várias estações que estão integradas com ônibus, com metrô, tem que ser tudo integrado. Ou com bicicletário, que você possa pegar uma bicicleta e sai dali e vai para o trabalho. Ou leva a bicicleta. E qual que é o motivo, Lino, para não haver transporte náutico nessa ilha? Não, porque são interesses econômicos, inclusive. Econômicos. O sistema de ônibus aqui está sob concessão privada, uma linha não dialoga com a outra, as linhas têm que ser todas amarradas umas com as outras. Só que essa empresa, essa companhia, tem controle do território, a outra não entra aqui. Absurdo isso, mas é assim que as empresas estão. Aqui meu território é meu, aqui não entra. E nem dá conta do território. Totalmente fora da lógica pública. Então, os caras controlam o sistema privado. Se fosse um sistema controlado como Porto Alegre, que os caras controlam de cima, o tempo de ônibus deve ser 10 anos no máximo de duração. A regularidade tem que estar, os fiscais em cima, senão multa. Em cima estão os empresários. Se o sistema público fosse controlado para valer, o sistema integrado de transporte para valer, até podia ser. Mas aqui, além de os caras controlar fatias do mercado, não há melhor controle público. Isso aqui é um caos. Bom, então, olha, o reflexo disso vai dar onde? Vai dar no estresse. Aí batemos aqui. Sem dúvida. O cara leva, aí fica maior tempo do ônibus. Estresse ruim. Ele fica na estação. Os dois se arrebentam. Tanto está no carro que está no ônibus. Os dois. O cara fica esperando um tempão aqui, estresse. Pega o ônibus, estresse, porque ele não vai fazer. É sedentário, quer dizer, junto estresse mental com sedentarismo, que é aquele que eu disse que já vai reproduzir o sedentarismo em todas as direções. E com a dificuldade de comunicação, ninguém tem bom humor para conversar com ninguém numa situação dessa. Não, porque está desesperado, né? Vai levar uma hora para chegar no centro. Então, gente que sai da ponta da ilha Canasvieira, leva uma hora, até 1h30 para chegar aqui no centro. E é amontoado, hein? E Ribeirão pior ainda. Muita gente... Então quem está no transporte sofre, quem está no carro também sofre. Os dois sofrem. Tá? Então nós temos que fazer. E aí fica aquela loucura. Então esse sistema totalmente descoordenado, tem que pensar fazer um estudo que até hoje não se fez. Tanto o governo do estado como as prefeituras, nem ver um estudo de origem e destino, fazer onde é que as pessoas estão morando, quanto tempo elas levam, dialogar com elas, fazer um estudo geral primeiro, em Porto Alegre, que levou 5 anos para fazer um estudo, em Porto Alegre, tá? Um estudo sistêmico geral. Isso tudo está levando ao impacto na saúde e dialogar, exatamente. Bom, mesmo que haja um transporte, eu advogo, sabe por quê? Uma cidade lenta. O ideal de uma cidade é que nem dependa de transporte coletivo de massa e qualidade. Todo mundo pode ir a pé para o seu trabalho. Exatamente, é que o doutor Tales está falando. Então, diminuir o nível de mobilidade. Então, o cara caminha tudo a pé. Então, aí volta. Então, o transporte público, espaços públicos é o central. Nós temos que partir para a lentitude. Nós temos fome de quê? Nós temos fome de carro. Nós temos fome daquilo que nos mata, certo? Nós temos que gerar fome do transporte público. O fome de conversar com o outro e não se isolar dentro dos seus computadores. Por isso nós estamos gerando pessoas violentas. Porque já não conhecem o outro cara a cara. E o transporte e os espaços públicos, e aí eu vou tocar aqui quanto ponto coral, que querem privatizar aquela área ali, é exatamente no sentido inverso. O poder público jamais, todos esses anos todos, criou espaço público de qualidade. Não se gerou, aliás, se destruiu os espaços públicos que nós temos. Bom, então o Exército, tem várias propostas aqui, viu? O caso do governador. O governador não tem sentido ficar ali naquela área. Mas não entregar para a Aliança Francesa. Uma área imensa. A Aliança Francesa quer entregar. O Exército pode sair daquela área do Jardim Botânico, ali na Bocaiúva. A Aeronáutica pode sair dali. O terreno do Exército pode sair. Quer dizer, tem várias áreas. E áreas privadas também têm que ser apropriadas. Para gerar parques públicos. Parques públicos. Isso é saúde pública. Quando que eu possa caminhar, que eu possa me encontrar com o outro. E nós temos vários ângulos visuais da paisagem. E aí nós estamos, o direito à paisagem, doutor, eu queria colocar mais um. O direito à paisagem, a visualidade, que eu possa repousar meu olhar ao horizonte. O direito à bola celeste, que você possa olhar o céu
em toda a direção dos eros ancestrais. Por isso nós lutamos o Parque da Luz. O Parque da Luz são poucas áreas em que você tem um olhar e ao longe, o olhar, os oftalmologistas falam, o de estar olhar à distância, e também olhar o jeito das estrelas essa noite, no Parque da Luz. E que isso é uma luta fundamental, que também, mas isso é detalhe, como isso é lua, aqui não tem nada a ver. Em Porto Alegre, em São Paulo, com a lei com a SAB, algumas medidas que a SAB fez são interessantes, de retirar em 6 meses, a poluição visual, cidade limpa. Os paulistas que davam assim, mas que arquitetura de Art Nouveau do século XX, Art Deco, começaram a ver a arquitetura que não viam. Valorizou a cidade. Valorizou a cidade. Começaram a ver a volta celeste, a luminosidade noturna. Eu queria dizer o seguinte, um dia sem carro, certo? Eu queria um dia que nós pudéssemos ficar sem luz, mas poder ver nossos próprios rostos, como Quadro de Velázquez. Nós temos excesso de luz também, é outra grande que eu quer colocar, mas a cidade lenta, comer lentamente, andar lentamente. Então é isso que eu queria colocar aqui, no limite, até o transporte de massa, de qualidade, não de cima do fóssil, mas sistema elétrico, painel solar, e que a gente pudesse, o doutor falou ainda há pouco, de ler dentro do transporte coletivo, não ficar preso no carro, e saúde pública. O cara fica lento, mas não trepidando, porque os oftalmologistas também reclamam. Sim. Mas você transporta lá em cima do trilho lento, vai liso e não tem nenhuma trepidação. Então ele vai lendo a paisagem. E andar de barco, porque eu também quero voltar aos ancestrais. Eu andar de barco nessa ilha para olhar a paisagem de fora, mas não para só o transporte náutico para as grandes elites. As marinhas privadas, então, marinhas públicas. Parece que assim, que todo esse sistema está cerceando o direito da estética, do belo, enfim, que é algo que faz muito bem ao ser humano, né? O ser humano é um apreciador do belo, né, por natureza. E a importância também de criar essa interlocução, né? Aí só fala aquilo. Isso, a interlocução da saúde com... sem dúvida, eu acho que quando se fala em saúde, nós estamos falando em qualidade de vida. Sim. Então essa história de dizer que Florianópolis oferece uma boa qualidade de vida, está ficando uma história ultrapassada. Na realidade. Porque as pessoas não reconhecem. A definição de saúde é muito semelhante à definição de boa qualidade de vida. Quer dizer, tem boa saúde quem se sente bem do ponto de vista mental e social, ou quem está bem do ponto de vista mental, físico e social. Né? E tem uma boa qualidade de vida quem se sente bem nas diversas circunstâncias que ele enfrenta no dia a dia. Seja quando está se deslocando do trabalho para casa, de casa para o trabalho, seja quando está no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, enfim, e nessas circunstâncias todas. Então tem boa qualidade de vida quem vive bem com a sua família, vive bem no seu ambiente de trabalho, vive bem no ambiente social, inclusive desfrutando de espaços públicos interessantes, de modo que ele possa compartilhar aquele espaço público interessante com outras pessoas, né? E você pega as cidades europeias, por exemplo, né? É comum o piquenique do sábado, no final de semana, quer dizer, as pessoas reúnem grandes grupos e ficam lá fazendo seu piquenique, ouvindo a música, enquanto as crianças estão brincando no gramado. Você não precisa ser sócio de um clube para ter isso. Então a situação de Florianópolis está tão complicada que até a chegada às praias, como a gente estava comentando, estão difíceis. Né? Até chegar na orla da própria ilha. Há poucos anos, você conseguia receber um visitante e mostrar algumas praias da cidade num dia de sábado, por exemplo. Hoje em dia, você consegue ir a uma praia e fique lá, se tiver juízo, e volta à noite só, porque senão você vai gastar o tempo. Vai à lagoa, né? Vai à lagoa para ver. E, sem dúvida, a cidade está caminhando para prejudicar a saúde de uma maneira cada vez mais significativa. A saúde mental, a saúde física, uma coisa tem a ver com outra. Você tem pressão alta porque está estressado, quer dizer, né? Pelo fato de ter pressão alta, fica mais estressado. Essas coisas todas têm a ver com a falta de possibilidade de se movimentar adequadamente e a saúde social, né? Para a gente tentar, porque assim, as pessoas que estão nos assistindo, enfim, a gente cria aqui uma discussão que desperta um certo interesse, mas posso fazer diferente, né? Como eu posso fazer diferente? Porque queira ou não, tem uma cultura que impera, né? A gente, como o Lino estava falando no intervalo, a gente copia uma cultura, né? Norte-americana. A gente reproduz isso, né? Modelo Los Angeles. O nosso modelo
de cidades. Como fazer diferente? Os modelos brasileiros de cidades, assim como o modelo brasileiro de saúde, é um modelo pautado no modelo americano, que é muito contaminado pelo interesse econômico. Ou seja, o americano, não é à toa que a obesidade lá está nesse nível, altíssimo. Não é à toa que diabetes, síndrome metabólica, doenças cardíacas estão num nível muito alto e do Brasil está se aproximando a esse nível. Porque é mais fácil andar de carro, né, do que andar a pé. Ou seja, é impossível andar a pé em determinadas situações, de modo que o que sobra é andar de carro, se possível, o seu próprio carro, porque o transporte público também não está tão disponível. Aqui é pior ainda, porque lá pelo menos existe um transporte público razoável. E aqui nem isso existe, né? Quer dizer, que cuidar da saúde... então, cuidar da saúde... Ou seja, aqui em Florianópolis, aqui nas grandes cidades brasileiras, é muito difícil, você tem o seu próprio carro, deixar o seu carro em casa, se não for por razão econômica, por outra razão, mas deixar o seu carro em casa porque se sente mais à vontade andando no transporte público. Isso não existe. Exatamente. Ninguém faz isso. Porque não se e consegue estar à vontade. Eu não gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria muito mais de poder me deslocar sempre a pé e usando transporte público para os deslocamentos um pouco mais longos. Exatamente. Ou seja, nós temos que quebrar o sistema pendular. O sistema pendular casa-trabalho, o modelo europeu já acabou com isso. O carro é para sair para fora da cidade para passeio. No dia a dia é transporte público. A empresa MAPA fez uma pesquisa aí que 80% da população, classe média de carro, quer sair dos carros. Isso é saúde. Eles querem sair dos carros. Eles não tem opção. Eles estão desesperados para sair dos carros. A saída daqui vai ser assim, colocar... Existem propostas, viu? Concretas para isso. Então, isso, ciclovias, como é que você pensa, além do transporte público? Não, transporte público é a questão mais central. Ciclovia exclusiva não existe nenhuma possibilidade. Tem que ter ciclovia, tem que ter ciclofaixa, mas tem que ter trânsito compartilhado, né? Compartilhado, exatamente. A bicicleta, grande parte dos trajetos, não tem jeito de você ter uma via exclusiva para a bicicleta. A bicicleta vai transitar junto com os carros e daí tem que ser respeitada. Daí entra a história do trânsito lento, inclusive, porque é muito mais seguro quando não é um trânsito absurdamente veloz. Um sujeito está andando de bicicleta 15 km por hora, 10 km por hora, e passar um a 100 km, 120 km por hora do lado dele, quer dizer, o vento derruba. Essa compatibilidade de meios, né? Em cima, na malha viária tem que ser toda integrada. Então, porque a prefeitura se orgulha de que tem grande malha viária, malha de ciclovias, né? Não é verdade isso. Não é quantidade, mas não tem integração e não consegue chegar a lugar nenhum, né? Quer dizer, exato, os pontos estão desconectados, entendeu? Isso é uma questão. A pessoa não consegue chegar nos trajetos. No trabalho, não. Ela pode fazer uma pedalada no final de semana, que vai e volta no mesmo lugar. Agora, se ela quiser usar aquela... a bicicleta para ir trabalhar, para ir não sei onde, fica complicado porque ele vai enfrentar enormes dificuldades quando sair daquela ciclovia e tiver que compartilhar, né, a via com o tráfego pesado do ônibus, do caminhão, mesmo do automóvel. É temerário. Né? Então, tem proposta a curto, médio e longo prazo. Tá? E tem que fazer via segregada para os ônibus, tá? Mas não basta isso, mas pelo menos para fazer, não adianta fazer um sistema só na ponte, que tem um corredor, a ciclofaixa, um ônibus faixa, né? Que já funciona, hein? Ele sai do terminal e pula para o lado já leva menos 5 minutos. Já o cabo leva mais tempo, leva 15 ou mais. Sexta-feira então é uma loucura, ninguém passa na ponte, leva mais 45 minutos. Ele passa 5 minutos. Então mostra que quando tem uma via segregada para o ônibus, ele vai rápido. A classe média está no carro, eu acho que depende inclusive aéreo em alguns casos, porque a cidade é tão antiga, é muito fechada, que tem desapropriação muito grande, gasta muito recurso. Então tem até, por cima, tem sistema até, por exemplo, aeromóvel, outra, monorail, depende da situação, né, em cada caso. Mas digo o seguinte, a classe média ela sai quando ela vai ver medidas concretas. Então, o sistema de corredores tem que fazer, mas assim, de ponta a ponta. Não pode pegar um trecho depois para tudo. Então tem que fazer um sistema geral. Aí a universidade, nós temos um grupo lá de estudo de mobilidade, colocaremos à disposição, fazer um esforço integrado com a prefeitura, urgente, como o caso da universidade agora, também havia deputada Antônio Vieira, com um debate na universidade, que a prefeitura lançou uma proposta de usar o terreno da universidade, por um trecho ali, mas sem estudos de impacto de vizinhança, de fazer um estudo integrado imediato, a curtíssimo prazo de emergencial, que não é só obra,
Tem os temas que são os temas só de sincronia de semáforos. E depende de e a médio e planejamento, longo prazo. de pensar a realidade das Tem que pessoas. pensar todo o sistema. Não dá, porque senão vai ficar só uma medida. A quarta ponte, e a quarta ponte. Mas não é a quarta ponte, aquilo é um projeto imobiliário gigantesco. Vai sair onde, né? Aquilo é dinheiro, ó. E a ponte vai sair onde, né? Vai desembocar no mesmo lugar. Né? Na Beira-Mar já está com uma parte congestionada, Então, eu preciso fechar esse bloco, a gente volta em seguida. Voltamos em seguida com Você Tem Fome de Quê? Seguindo Mobilidade Urbana e Saúde. Até. Que adianta, né? Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Olá, mais uma dica de saúde e pilates. Vou trabalhar agora com uma técnica bem simples de automassagem. O que você vai precisar é uma bola ou mesmo uma cadeira onde você possa sentar-se confortavelmente, mantendo os joelhos no ângulo de 90 graus, acionando o powerhouse, ou seja, contraindo o abdômen, alongando sua coluna para cima, como se tivesse dois fiozinhos puxando a ponta das suas orelhas para o teto. Você vai inclinar a cabeça para a direita, vai usar a bolinha, ou mesmo os 4 dedos, e vai massagear o músculo do ombro até o pescoço, por uns 30 a 60 segundos. Repita o movimento do outro lado, inclinando a cabeça para a esquerda, fixando o ombro direito e fazendo uma pressão com a bola, com um pouco de força. Se estiver doendo, é porque está muito tenso mesmo. Respire fundo. E novamente, repita de 30 a 60 segundos. Relaxe, respire fundo e aguarde a próxima dica. Apoio Academia Evolução, Avenida Hercílio Luz, 1209 Centro e TV Floripa. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. De volta com Você Tem Fome de Quê? Tratando hoje do tema Mobilidade Urbana e Saúde. Só um minutinho, nós estamos aqui com o Jacó, do CAPS de Palhoça. Estava falando aqui um pouquinho, enfim, contamos com a presença dele aqui hoje. Enfim, gente, estávamos discutindo o tema Mobilidade Urbana e Saúde com o professor Lino e com o Dr. Tales. E aqui no intervalo a gente fala, pois é, mas então, tem uma série de coisas que a gente precisa mudar, mas eu acho que uma das questões relevantes, importantes para serem construídas, é a mudança de mentalidade das pessoas. Como se chegar a essa prática, né, de
sair da sua casa, pegar a sua bicicleta ou decidir morar mais próximo do trabalho, enfim. Como dialogar com essa população e construir inicialmente esse tipo de concepção com relação ao que é realmente importante, o que é realmente algo que vai interferir na sua saúde. Dr. Tales, como é que é possível fazer isso, assim, na sua visão? Realmente tem que mudar de paradigma, não tem outro jeito. Eu acho que é importante, a gente está falando desde o início, que a gente tenta resolver os problemas atacando as consequências e não procurando atacar as causas dos problemas. Essa é uma lógica. Na saúde é muito fácil entender que não basta normalizar a pressão com remédio de quem tem pressão alta. Não basta querer normalizar a taxa de açúcar do sangue com medicamento para quem já tem açúcar alto. O importante é atacar as causas do problema, ou dos problemas, já que eles acontecem em conjunto. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que o sujeito que não tem um certo teor de atividade física no seu dia a dia, não faz o organismo gastar uma certa quantidade de energia, ele não está tão bem nem física nem emocionalmente quanto poderia estar. Ele não está tão feliz quanto poderia estar. E quase com certeza ele não se relaciona tão bem quanto deveria se relacionar, seja em casa, seja no trabalho, etc. Então, eu não tenho dúvida em dizer também que uma cidade que pretende ser saudável, ela tem que criar uma situação nessa questão da mobilidade urbana, criar uma situação ou situações para que as pessoas se tornem espontaneamente mais ativas. E com isso eu não tenho dúvida em dizer que morar mais perto do trabalho significa uma chance enorme de ir para o trabalho a pé, voltar do trabalho a pé. Enfim, ter parques públicos perto de casa significa, além de praias, etc., acessíveis, né, que não sejam, enfim, a praia se tornou a única alternativa. Significa uma maneira natural das pessoas serem ativas no seu final de semana e por aí vai. Então eu acho que nós estamos num ponto que a gente tem que repensar a cidade, fazendo com que as pessoas espontaneamente se tornem ativas. Eu vou repetir o que eu disse no começo. O exercício físico é uma solução que reduz mortalidade de uma forma assim, impressionante. Mortalidade por causas cardíacas, por doenças cardíacas, mortalidade por consequências da depressão, da ansiedade que acontece numa cidade como a nossa, ou em cidades grandes, num país como o nosso, e por aí vai. Mas o interessante seria que as pessoas não precisassem do exercício, que é algo artificial de você ficar andando numa esteira, ou andando em volta ao seu próprio rabo. Seria legal se no final do dia a pessoa já tivesse naturalmente gastado essa energia, caminhando, subindo escada, descendo escada, pedalando, etc. Seria interessante se, como lazer, por exemplo, eu já pensei nisso, num selo de qualidade para restaurantes, que oferecesse um espaço para dança. Para quem jantou. Exatamente. Então, pouca coisa funciona tão bem para a saúde física, mental e social quanto a dança. A pessoa dançando, às vezes atinge um batimento cardíaco maior do que quando está correndo, quando está pedalando, sem perceber isso, porque está feliz dançando. Já estou que a gente sua dançando. Né? Então, quer dizer, uma cidade tem que pensar melhor. Tem o contato, tem a relação, enfim, tudo tem isso. Tem que pensar nessa situação de criar mecanismos ou criar fiscais, incentivos para os restaurantes para fazer isso. Para que as pessoas tenham naturalmente um certo teor de atividade física, que naturalmente se alimentem bem, daí a questão do restaurante, do trabalho, etc., e que deveria ter só alimentos saudáveis, etc. As cidades já estão fazendo isso muito bem no Brasil, para que haja uma restrição ao cigarro, etc. Enfim, é por aí que a coisa tem que ir. E tudo isso passa por essas questões que o professor Lino está levantando muito bem aqui, que não são, a gente não precisa inventar nada, criar nada. Os exemplos estão por aí. Sydney, na Austrália, que eu falei no começo da conversa, é uma cidade que tem grande semelhança com Florianópolis, mas usa o mar de uma maneira magnífica. Você consegue pegar um barco, táxi, você consegue pegar aquelas balsas que permitem você circular, vendo o mar, apreciando o mar, e chegar facilmente, mais rapidamente a um outro ponto. Como é Niterói aqui também no Rio, né? E isso integrado com o transporte rodoviário, integrado, enfim, com o transporte de uma maneira geral. Eu acho que é uma situação perversa, certo? Exato. Porque as pessoas, olha só, as pessoas estão despertando a fome para comprar carro,
depois ficam presos nos carros, que são cárceres privadas, né? Ficam cada vez mais ligados aos computadores. Gasto muito dinheiro com isso, Gasta né? uma coisa enorme isso aí. Bom, o impacto da economia doméstica do carro é violento, certo? Sim. Seguro, seguro, consertos, tudo estresse. Bom, aí para complicar mais, assim, agora você é responsável, porque é isso que é perverso. O problema é que você que tem que se virar. Por que não vai à academia? Não tem que não fazer tudo tem que. Pô, então, eu não estou afim de academia, mas eu tenho academia. Pô, mas como é? Porque aí o senhor falou muito bem, o doutor aqui. É um esporte, uma coisa artificial. Ele é obrigado à academia. Mas absolutamente necessário se a gente continua vivendo em cidades como essa. Mas é uma contradição isso, entendeu? Então nós estamos inventando uma prótese, né? Vai colocar uma coisa artificial em mim, mas eu não estou a fazer esse troço. O certo é isso, exatamente. É naturalmente eu poder me deslocar e já fazer o exercício ao mesmo tempo, entendeu? Caminhar isso. Agora essa ideia que eu achei gostei muito da ideia. Há medidas concretas, rápidas e práticas. Incentivo fiscal para ter um espaço para dançar, por exemplo, né? Restaurante que oferece alimentação saudável, espaço para dançar, recebe um incentivo fiscal. Entendeu? Por exemplo, olha a conta, entendeu? Então isso mas tem várias medidas para isso. Essa medida aqui em Florianópolis que na beira-mar, que tem para fazer alongamento, no espaço público, gratuito, não tem que pagar. Isso é uma medida totalmente interessante. Não sei como é que foi feito, foi um convênio com a prefeitura, que tem vários equipamentos no ar livre. Não, tem que pagar. E as pessoas agora, por que não cria uma situação para acontecer como em outras cidades, ter a bicicleta à disposição do cidadão? Exatamente. Aqui a prefeitura está tentando fazer isso, espero que sim, mas eu não sei se... O problema é sobrar a bicicleta depois. Exatamente, porque se você coloca, de repente, assim, não há uma cultura para isso. Exato. O pessoal rouba, leva para cá, que bom isso aqui. Tem aquele livro que o pessoal deixa nos bancos, livros. Bela iniciativa, e dizer que se aos poucos, não está fazendo de repente, porque sabe como é que é? É um factoide, né? Sabe? É uma ideia fantástica, eu sou prefeito que quero faturar essa ideia. Exatamente. Não dá para ser assim, entendeu? Então, por exemplo, o BR tem uma bela proposta, mas pode ser um factoide. O teleférico, aqui foi um choque, levou na população, aqui o teleférico, é uma ideia bem colocada, mas se coloca, não tem uma cultura para isso, pô, vou cair lá de cima, cara, o que é isso? Ninguém sabe disso, teleférico, por exemplo, de massa. Não o turístico aquele só, que ele é veloz também. Mas massa que não é para carregar macarrão, é para carregar gente. Exatamente, depende, qualquer modal nesse que coloca, leva um choque, tem que ter todo um processo de discussão, com a população entender o que é aquilo, etc, aos poucos. Que educação e saúde podem fazer juntamente, né, enfim, é o diálogo dos vários setores da sociedade, dos vários saberes da sociedade. Os médicos, arquitetos, aqui a discussão hoje é que... É esse ensaio nós temos que fazer. Exatamente, é as esse empresas, ensaio. por exemplo, que oferecerem espaço para as bicicletas. Se oferecesse bicicleta seria melhor ainda, e um bom vestiário para quem chegasse de bicicleta pudesse tomar banho e trabalhar. Pronto, isso seria um espaço que poderia ser construído até em parceria. Os postos de gasolina, não tem que melhorar os postos de gasolina? Melhora o posto de gasolina, tem mais postos de gasolina que não sei, por quilômetro quadrado. Mas então os postos de gasolina podem ser elementos que pode ser de colocar esses banhos, tomar banho e tal na bicicleta. Bicicleta junto aos postos de gasolina, por exemplo. Então, uma maravilha de conversa. Não dá tempo aqui. Não dá tempo, olha ali. O telespectador fala, qual é a proposta? Qual é a proposta? Bom, é o seguinte, eu faço uma metáfora com relação à mobilidade, tá? Nós temos aqui nós temos que fazer a operação, a cirurgia, tirar o cara da UTI, eu quero tirar o paciente da sarjeta, trazer para dentro do nosso hospital, fazer uma operação urgente de cirurgia, porque o cara está infartando, essa área de 5 anos para essa cidade, em 5 anos. Tem que fazer uma cirurgia, o que é? Soluções emergenciais já. Ao mesmo tempo que o cara está lá cheio de todo entubado, desculpe a palavra mental, todo entubado, para de fumar, cara. Vai fazer exercício. Então nós temos que fazer medida rápida e ao mesmo tempo pensar a longo prazo. O mais interessante é que as pessoas espontaneamente, porque houve situação para que isso acontecesse, adotassem essa atitude saudável. No limite. E não já quando estão com a saúde comprometida, ou quando com uma obrigação como tratamento. Sim, mas nós estamos numa situação nesse momento de fazer uma cirurgia na cidade gigantesca para fazer o transporte coletivo. Nosso grupo está estudando, sabe o quê? Uma proposta, por exemplo, de um túnel longitudinal para o Morro do Maciço, para não passar pela Bacia da Corubica, a população não quer, passa o corredor por lá, e nem para Beira-Mar Norte. Beira-Mar vai estar dentro do circuito de rede. Mas, por exemplo, isso eu estou pequena ideia, isso nem tem que debater. Mas, por exemplo, isso para transporte público. Porque nós fizemos na cadeia gráfica dos militares para cá, são obras para o carro. Agora, nós não estamos acostumados, a minha geração, a ver grandes obras para o transporte público. Se isso vale a pena botar dinheiro.
Mas quando eu falo Que é assim, o o pessoal caso, pula em cima. Então, e- mas isso é uma solução cirúrgica, certo? Que já está atrasada décadas atrás. Então parece que é um grande recurso para isso. Transporte, estou vendo, não sei, transporte subaquático, depende da situação para transporte público. Vamos pensar o outro paradigma. Tá? Ah, não, opa, isso aí pode ser. Então, para o transporte público, talvez valha a pena grandes obras cirúrgicas. E outras que são a longo prazo. Mas são E todas... a saúde também ocupando um papel de não só de construção de hospitais, enfim, de centros de reabilitação da saúde, mas pensando em medidas de promoção de saúde, né? Sem dúvida. Precisamos fechar hoje o Você Tem Fome de Quê? Muito obrigada a vocês, uma conversa deliciosa. Estão, assim, uma pena que nós tenhamos tão pouco tempo, né? Porque o tempo, ele corre, né? E ainda mais quando o assunto é tão agradável. Né? Estão convidados novamente para voltar ao programa em outros temas. Né? Muito obrigada. E parabenizo a emissora, que é o TV Floripa, porque o fato de convidar, né, um médico, um arquiteto, o outro, essas combinações interdisciplinares, ela como uma função pública, que a universidade às vezes nem cumpre na universidade. Nós não dialogamos custando, sabe, professor? Com nós da arquitetura, com o pessoal da medicina. Isso, é importantíssimo. A gente procura fazer isso aqui sempre isso aqui no programa. Isso, parabéns. Procuramos sempre trazer várias áreas, várias opiniões e construir a partir disso olhares, né, que façam bem ao ser humano, né? Muito obrigada, boa noite a você e até daqui a 15 dias com Você Tem Fome de Quem? Até!